Fala, meus amigos, sejam mais do que bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fique Aqui Imóveis. Dessa vez eu estou com o nosso convidado Araújo. Muito prazer, pessoal. Bom dia, tudo bem? É isso aí, meu amigo e minha amiga corretora. Hoje estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, Araújo. Ele vai trazer experiências do mercado imobiliário. Hoje ele tem um foco específico, que é o alto padrão, então teremos muitas dicas preciosas para você que quer ingressar nesse mercado, saber quais são os passos a serem tomados, os cuidados que você devem saber neste início de carreira. Araújo, se apresente para nós. Muito prazer. Eu já faz 7 anos que eu tô no ramo. Comecei com Minha Casa Minha Vida, né? E hoje, após 6 anos, 7 anos de profissão, eu decidi focar no alto padrão. Costumo dizer que o mesmo trabalho que você tem para vender o Minha Casa Minha Vida, você tem o mesmo trabalho para vender o alto padrão. A diferença é que o VGV, o comissionamento, é melhor, né? Certo. Araújo, existe alguns paradigmas aí do corretor que ele está iniciando. Ele fala que, teoricamente, ele tem que iniciar no Minha Casa Minha Vida para depois ir para o alto padrão. Nós sabemos que não existe essa regra, né? Você pode iniciar no alto padrão, mas no seu início, como foi? Você pensou dessa forma? Foi esse caminho que você seguiu? O que que te fez querer ingressar aí no imóveis de luxo, de alto luxo? Não necessariamente, hoje o corretor, você corretor que está começando, você precisa começar no Minha Casa Minha Vida. É como eu falei agora anteriormente. O mesmo trabalho que dá para você vender Minha Casa Minha Vida é o mesmo trabalho que você tem para vender alto padrão. E acho que 70% dos corretores que iniciam, né, acha que tem que passar pelo Minha Casa Minha Vida para vender alto padrão. E não necessariamente. É, hoje, o que me fez trabalhar com alto padrão foi por conta da experiência que eu tive recentemente, trabalhando com Elbor, né, em São Paulo. Eu era coordenador de parcerias imobiliárias pelo Corretoron. E realmente os produtos de alto padrão, produto Elbor, são produtos que a gente pode confiar no que está vendendo, né? E é muito bom você realizar o sonho daquela pessoa que do alto padrão. Porque é mais fácil, às vezes até mais fácil do Minha Casa Minha Vida. Por quê? O alto padrão, a pessoa que está comprando ali um apartamento de 1 milhão, 2 milhões de reais, ele já sabe o que ele está fazendo, né? Muitas vezes o Minha Casa Minha Vida é um pouco dificultoso porque você tem que passar o cliente por um bom filtro. Se você passar o cliente num bom filtro, você vai dar uma sequência num bom atendimento, né? Era sobre isso a pergunta. O alto padrão em si, o corretor tem que ter um cuidado a mais ou ele, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, ele se preocupa mais em fazer o bom filtro para de fato concretizar uma venda. O alto padrão, por ele saber o que quer e o que busca, o corretor deve buscar mais conhecimento sobre esse cliente? Sim. O filtro, eu costumo dizer que é o mesmo, não muda. O mesmo filtro que eu desenvolvi uma espécie que eu chamo de bússola de ouro, que é umas perguntinhas porque, por exemplo, as pessoas que estão iniciando, né, os corretores, eles têm medo de fazer a pergunta de quanto que a pessoa ganha, por exemplo. É chato você perguntar quanto a outra pessoa ganha num churrasco. Agora, é da nossa profissão perguntar para a pessoa quanto que ela ganha. Só que ao invés de você fazer perguntas separadas, eu geralmente já mando um questionário para a pessoa bem simples. Então eu coloco ali, olha, vou te mandar umas perguntinhas para entender melhor como que eu posso te ajudar. Isso vem de programação neurolinguística também. Porque quando a gente escuta que alguém quer nos ajudar, não é legal, não é gostoso? Então, a gente, dessa forma, acaba fidelizando o cliente com a gente, né? Agora, no alto padrão, as perguntas permanecem. São menos perguntas, né? Mas as perguntas, o filtro, ele existe. A diferença é do ticket, né, de padrão. Enquanto Minha Casa Minha Vida, você vai ter que encaixar o imóvel para o seu cliente. No alto padrão, você vai ter que encaixar o que vai levar a pessoa a comprar realmente a qualidade daquele imóvel, o bem-estar e o ticket dele, né? Então a gente tem que, necessariamente, precisa saber o ticket máximo, se é 1 milhão, se é 1,5 milhão, se é 2 milhões, em diante. Entendi. Agora, Araújo, me fala aí um pouquinho aí, para o pessoal te conhecer melhor, né? A gente está falando aqui sobre como ingressar no mercado de alto luxo. Nós sabemos que tem muito tem muitos coaches aí, né? Muitas pessoas contando suas experiências nesse formato, né? Mas a gente queria bater um papo diferente aqui, até para ser mais descontraído, pro, pro nosso público entender que é possível chegar lá, que é Perfeito. possível dar continuidade e
E nós somos pessoas que falamos com pessoas, né? Sim. E para nós alcançarmos aí o coração desse público aí, Araújo, a gente quer conhecer o Araújo, cara. O Araújão aí, Dicas para o. não, nada de dicas. O Araújo aí antes de ser corretor, o que que o Araújo fazia, como ele Quanto já encontrou, apanhei, quanto... quando foi que você encontrou o mercado imobiliário? Mas antes disso, o que que o Araújo fazia? Então, eu caí de paraquedas no mercado imobiliário, né? Inclusive, hoje a imobiliária a qual eu faço parte, eu passei na frente dela, eu estava procurando emprego. Quando eu tinha meus 22 anos, eu estava procurando emprego. Passei na frente da imobiliária, vi o pessoal todo mundo bem arrumado, bem alinhado. Olhei, eu falei, não vou nem deixar um currículo aqui porque não vão me contratar, para você ter uma ideia. E eu deixei o currículo no centro da minha cidade, currículo em loja de sapato e tudo mais. E de repente, esse local que eu passei em frente e eu não fui entregar o currículo, me ligaram desse lugar. E eu não entendi nada, né? Eu falei, ué, como assim? Eu não entreguei currículo lá, né? Pra que que estão me chamando? E foi aí que eu entrei, foi em 2015 que eu ingressei no mercado imobiliário, né? E caí de paraquedas, né? Depois teve a crise de 2016, houve uma retração, né? O momento de venda não estava muito muito Sim, a favorável. crise imobiliária. Saí do mercado, comecei a trabalhar vendendo convênio funerário em porta em porta. E esse momento aí, essa fase assim na minha vida foi uma fase de muito aprendizado. Você vendia automaticamente planos para o futuro, né? Eu vendi O o que a pessoa funerário. não queria Sim. comprar, entendeu? Então, assim, na verdade eu tive duas propostas de trabalho para trabalhar debaixo do ar-condicionado no shopping de Mogi e na TIM, ou trabalhar vendendo convênio funerário, para ganhar a mesma coisa praticamente. Qual que eu preferi? Convênio funerário, Convênio porque funerário. você se sente mais confortável em porta a porta, falando com o cliente Não, direto. é porque eu fiquei sabendo que quem vende convênio funerário vende qualquer coisa. Então eu permaneci trabalhando, aprendi bastante coisa, né? E depois reingressei no mercado de terceiro, mercado imobiliário de terceiro. Passei por uma experiência na Direcional Engenharia em São Paulo, onde eu aprendi muito sobre programação neurolinguística. Lá era um pouco mais Minha Casa Minha Vida, né? Era o ticket médio era de Minha Casa Minha Vida. Só que todo o treinamento que tinha eu ia, de programação neurolinguística, de vendas e de marketing digital também. Isso que você falou, Rodrigo, foi muito importante na questão que você referiu. Você viu imobiliária lá, que você ficou até retraído de deixar o seu currículo lá. Exato. Isso acontece também com nós corretores, que julgar muito o cliente pela aparência. Não julgue o cliente pela aparência, porque às vezes o que você julgou pela sua aparência é o que vai te comprar. Onde você não deixou lá porque você achava talvez que não Que te não era para mim. contratariam, não era para você. E você acabou indo trabalhar com ela. E hoje eu tô há 7 anos, conheci o ramo, como eu falei, caí de paraquedas no ramo, e hoje há 7 anos eu amo essa profissão, amo realizar sonhos, e amo também multiplicar o capital do cliente. Porque o cliente, por exemplo, se ele compra um terreno comigo hoje, 150 mil, um terreno que eu indiquei, numa localização que está crescendo, ou apartamento, daqui a alguns 5 anos já ocorreu comigo. O cara me liga e fala, meu imóvel valorizou 70%. Em 3 anos já aconteceu. Agora eu tô vendo um outro imóvel para esse mesmo cliente. Por exemplo, isso daí foi uma casa. Eu vendi uma casa de 400 mil reais, próximo da minha cidade. E em 3 anos, essa casa, nem eu sabia que ia valorizar tanto, mas essa casa valorizou cerca de 70%. O Nossa. pessoal tá vendendo na faixa dessa casa hoje na faixa de 680. Agora ele tá vendo uma casa comigo no reserva lá do empreendimento que eu falei pra você. Uma casa de 715 mil, ou seja, ele tá ali subindo o degrau a degrau e evoluindo nos imóveis, né? Aqui no podcast, o Emanuel, ele até foi ele que puxou a deixa. Nós temos uma pergunta clássica. Hoje, o que é mais difícil para um corretor de imóveis? O que é mais difícil é o mês ruim, o mês que eu acho que o corretor passa sem vender, né? Ainda mais vezes passa um mês e meio, 2 meses, o corretor ele vai se desanimando, né? Mas eu digo, essa profissão de corretor de imóvel, é a profissão que eu falo que é a mais improvável do mundo. Você pode estar sem dinheiro durante um bom tempo, de repente pode aparecer um cliente para você. Esse cliente pode comprar um imóvel com você, um alto padrão com você, e você simplesmente resolver, às vezes, 6 meses do seu ano com aquela venda. Então é algo realmente que eu amo fazer e pela liberdade. Agora, a dificuldade do corretor que está iniciando, qual que é a maior dificuldade? Eu acredito que é, iniciar. Acho que é realmente iniciar em um local que você tenha aprendizado, tenha pessoas ao seu lado que ensina. Porque eu, no começo, sinceramente,
eu não tive ninguém que ficou ali me ajudando, eu só fui colocado ali para vender. E eu tive que me virar. Tanto que foi depois de alguns anos que eu realmente aprendi, vamos dizer assim, a como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, né? Então, você precisa, o corretor precisa escolher a imobiliária, precisa escolher trabalhar com pessoas que ajude ele aí a galgar, a ensinar, a aprender a trabalhar no mercado imobiliário. Muito bom. É, E vamos lá. Hoje você tá na Elbo, né? Hoje eu sou especialista Elbor, eu trabalho pela Lopes Eduardo Imóveis de Mogi das Cruzes e o meu foco é alto padrão e produtos Elbor. Qual foi a sua venda mais rápida? Mais rápida, foi recente. Qu- Foi mais ou menos faz um mês, né? A gente está entregando a chave para cliente agora. E foi uma venda que era um VGV de 400 mil inicialmente. E a gente converteu a cliente em 2 dias. Ela visitou o imóvel, o reserva, né? De 750 mil. E comprou. Comprou, assim, tão rápido que eu fiquei até, tipo, nossa. Foi a segunda venda mais rápida, mais fácil da minha vida, vamos dizer assim. Uhum. Porque ela foi, gostou do produto, é aquela coisa. Sabe o que está fazendo. Cliente de 700 mil, ele já sabe o que ele quer praticamente, né? Agora, o do Minha Casa Minha Vida, muitas vezes você praticamente tem que ajudar ele para ele comprar um imóvel, né? Você acha que ela se encantou pelo produto em si? Porque tem produtos que se vendem pelo próprio nome, né? O corretor vai lá mesmo só fazer o meio campo. Sim. E o cliente, ele já fez a busca prévia antes, quero ali, encontrou você, o corretor que está disposto a vender aquele produto e foi o casamento perfeito. Isso pode ter acontecido? Não, isso aconteceu, porque nós fomos em um empreendimento que era recém-entregue e ele era entregue sem estar equipado e decorado. E parece até uma frase simples, equipado e decorado, mas faz muita diferença. Porque além de você, na hora de você mostrar para o cliente que é equipado e decorado, quando eu mostrei o primeiro imóvel para ela, que era de outro incorporador, por exemplo, tem a área de academia aqui, vazio. Tem a área de lavanderia, vazio. Ou seja, o condomínio queria instaurar. É muito diferente você mostrar um condomínio que está vazio, as áreas vazias, e mostrar um condomínio equipado e decorado e assinado, né? Com a decoração assinada, paisagismo assinado. Quando ela foi nesse primeiramente, ela já tinha gostado do empreendimento, mas quando ela foi no segundo, que é o ticket mais alto, ela se encantou pela entrega, né, do projeto. Realmente faz toda a diferença. Eu recentemente fui acompanhar um corretor e numa visita num imóvel também de alto padrão. E lá ainda estava em período, lá ainda está ainda no período de construção. E a cliente ela foi muito enfática em dizer, ó, não me falem de tamanho porque eu não tenho noção de tamanho. Eu sou visual, eu preciso ver. Então, se vocês me falarem que aqui vai ser a piscina, que aqui é isso daqui, eu não vou conseguir dimensionar isso. Por isso, então me levem direto para o apartamento modelo. E aí eu entendi a importância disso daí que você está falando, de entrar nas áreas equipadas e decoradas quando se trata de imóveis prontos. Porque um engenheiro, você vai atender um engenheiro, se você falar para ele, você basta mostrar a planta, o cara ele vai dimensionar tudo, vai saber direitinho. Se é uma pessoa que já mexe com a parte de é um arquiteto, é alguma coisa do tipo, do gênero, ele já vai fazer. Mas se um cliente, quando ele é cru em relação a isso, um cara que é médico, por exemplo, Ele não tem tempo também, né? Agora, a questão do empreendimento ser entregue, equipado e decorado tem um detalhe que às vezes passa despercebido. Os clientes hoje em dia eles estão mais espertos, eles estão mais inteligentes. Eles sabem que um condomínio que é entregue não equipado e não decorado vai sair do bolso dele. vai sair do bolso dele. Vai. Então, os primeiros meses que é ali, onde ele está reformando um apartamento, colocando móveis planejados, fazendo reforma, o condomínio vai lá para as alturas. Agora, quando já é equipado e decorado, não tem aquela briga de, o que que vai colocar? Vai colocar uma cadeira de plástico ou uma de madeira? Ou uma assinada, por exemplo. É tanta reunião de condomínio, o cara não tem tempo para estar indo lá O decidir ca- qual o que vai. Exatamente, o cara não tem tempo para ir. Ainda mais esse público do alto padrão, né? O pessoal trabalha, né? O pessoal trabalha bastante. Então é justamente isso. Parece que não mais a diferença no condomínio. Comercialmente falando, também é muito mais fácil o corretor vender um imóvel que um condomínio, né? Um empreendimento que é equipado, decorado, do que um condomínio que não tem nada. É até sem graça você mostrar um empreendimento que não é. Agora, Araújo, falando em tecnologia no mundo imobiliário alto padrão, você acha que isso facilita muito a compra de um imóvel por um cliente seu? Sim. Sim, a tecnologia você fala no sentido de.
um prédio bem equipado com câmera sensor de presença, você também ter ferramentas tecnológicas que possibilitam o cliente visitar o imóvel, mesmo que não esteja um decorado, por exemplo, em imersão. Sim, sim, com certeza. Durante um certo tempo, eu fiz um curso de fotografia imobiliária, né? E eu converti esse curso, eu adaptei ele para videografia imobiliária. Então, muitos clientes, principalmente cliente de alto padrão, como eu falei, às vezes não tem tempo para visitar, eu geralmente faço todo o empreendimento que eu pego para trabalhar, eu faço um belo vídeo do decorado, que você até conhece. Sim. Porque a gente leva isso daí para casa do cliente. E geralmente, quando eu faço atendimento, até quando nós fizemos atendimento lá no Caminhos da Lapa, né? Eu falei pra você, ó, depois que o cliente for embora, não manda o vídeo agora. Depois que ele for embora, estiver na casa dele, você manda o vídeo. Que ele vai dormir com aquele vídeo na cabeça, com aquele decorado na cabeça. Isso facilita, né? Agora, a partir de condomínio, sim, com certeza. Os condomínios hoje estão mais modernos, né? Então, hoje, praticamente, todos os empreendimentos que eu trabalho já é biometria na porta, a, a segurança da portaria também são portarias blindadas e também a parte de tecnologia toda integrada, né? É legal. Muito bom. E sobre a tecnologia do corretor, né? O corretor hoje ele ingressar no cenário digital para atrair o cliente, hoje para o cliente ele te conhecer, você acha que ele vai primeiro onde? O cliente hoje, muito dos clientes, eu já percebi que lead, né? Lead do Facebook, particularmente, não são leads tão qualificáveis, o que eu tenho notado. Agora, leads que vêm através de Instagram compram. Já ocorreu de pessoas me encontrarem no Instagram e estão vendo comigo imóvel aqui em São Paulo. Exato. No caso, nosso posicionamento nas Posicionamento. mídias sociais é muito importante, inclusive as nossas vestimentas, porque o nosso cliente que nos encontra pelas redes sociais, a primeira coisa que ele vai fazer, acredito, é olhar o que você posta, como que você se O comporta. que você come, o que você eh, faz de esporte, por exemplo, os lugares que você frequenta e o que você consome no geral, né? Então, o cliente, principalmente do alto padrão, ele vai bater o olho em você, ele vai olhar para você e ele tem que se identificar com você. Isso são dicas importantes porque, Rodrigo, aqui no meu podcast Fica Aqui, a gente vai fazer esses contrapontos. Você que é do alto padrão, também vai ter corretores que trabalham no Minha Casa Minha Vida, o médio Sim. padrão, para que as pessoas peguem dicas importantes e valiosas no alto padrão e que as pessoas meio que se interajam, porque às vezes, eu não trabalho com alto padrão, tá? Você não trabalha, mas você pode se comportar como alto padrão já para ir trilhando este caminho, caso você opte em segui-lo. Eu vou falar uma frase até de um convidado que estava recentemente no Staycast, né? Que foi o diretor do Corretorão, que é o Murilo Trigo. Ele me ensinou, que, na verdade, ele sempre passa pra gente que a gente tem que sair de casa para matar um grande leão. Isso é, a gente tem que estar alinhado. Então, beleza, hoje a gente vai trabalhar, hoje eu vou trabalhar, mas eu não sei o que vai acontecer. Pode, de repente, um cliente me ligar e falar, olha, Araújo, eu tô aqui num Figueira Leopoldo, um apartamento de 13 milhões de reais. Tem um horário, eu posso estar lá daqui 1 hora, vamos. E então, eu tô alinhado para atender esse cliente de 13 milhões? Eu estou alinhado. Então, toda vez que o corretor sair de casa, tem que sair já alinhado, tem que sair pronto, porque às vezes pode bater um cliente do nada para você de 2 milhões e você tem que correr lá para atender. E se você não tiver alinhado, como que você vai fazer? Você vai dividir comissão com alguém? Não vale a pena. É importante isso. E o cenário digital, né, quando o corretor ele se ingressa aí nesse cenário, a gente vê hoje um cenário muito dinâmico, né? A gente vê o Dinâmico. pessoal mais do lado mais cômico, vê o pessoal um pouco mais sério, vê o dublê de rico, né? Que é o corretor que faz dublê de rico, né? A gente até brinca, né? Dá muita risada com isso. Mas as pessoas muitas vezes esqueçam, né? Acabam Esquece esquecendo de ser quem elas são, é, né? Você acha que o que que vende mais, um personagem ou a pessoa que ele é mais real, que poxa, ali é o Dorival, ali eu tô vendo o Emanuel, ali eu tô vendo o Rodrigo, não, esse personagem aqui meu ele vende mais, assim, na sua opinião, o que que dá mais certo? Olha, eu acredito que ambos dão certo. Eu acredito que personagem, se o corretor for um bom personagem, ele vai vender bem. Não importa se seja Minha Casa Minha Vida ou Alto Padrão. O Alto Padrão é um pouco mais sério.
É um pouco mais sério. Mas não quer dizer que se você não criar um personagem, se você fazer uma espécie de você ser um meme, não quer dizer que você não vai vender. Mas realmente o alto padrão é um pouco mais sério. Eu procuro passar segurança e para passar segurança eu preciso. Geralmente eu faço perguntas que a pessoa começa a entender e me dá abertura para ela entender que eu sei o que eu tô falando, né? Para eu não a pessoa falar, oh, peraí, esse cara não tá falando besteira, né? Eu procuro ir para um lado um pouco mais sério, mas tem corretores que faz um trabalho um pouco mais personalizado, né? Eu me encaixo no corretor não tão sério assim, mas eu consigo me desenvolver com um cliente médio ou alto padrão, tá? A minha preocupação muitas vezes, quando eu vou apresentar apartamentos, me posicionar, fazer a famosa técnica de rapport. Hoje, quando nós que trouxemos aqui, automaticamente já me vem instintivamente colocar um terno bem alinhado com o meu diretor comercial, Sim, porque isso automaticamente cria conexões. Então, quando um corretor ele cria um personagem, e se ele se perder do personagem num atendimento? Por exemplo, chegou um cara lá sério e acabou que se perdeu no meio da conversa, ele pode perder uma venda. pode. Eu falo que o corretor tem que ser o espelho do cliente, né? Na verdade, em atendimento, programação neurolinguística, é muito você tem que prezar muito por ser um espelho do cliente, ou seja, se o cliente é uma pessoa que gesticula muito, fica gesticulando, fala gesticulando, você tem que gesticular junto com ele. Só que, claro, você não vai se gesticular mais do que ele. Sim, Porque se você ficar muito parado, ele vai se irritar. A mesma coisa se o cliente for um cliente mais calmo, que ele. O corpo fala, né? Costumamos dizer que o corpo fala. E ele é uma pessoa mais tranquila. Se você ficar gesticulando muito, você vai irritar o seu cliente. Então, são vários itens, né? Que você, no atendimento, você tem que fazer com que você se espelhe no cliente para que ele se espelhe em você também, né? Observar é a melhor opção, né? Observar é o principal. Observar mais, escutar mais e falar menos. e Esse. quando falar, saber falar o que o cliente perguntou, por exemplo, né? Se o Exatamente. cliente perguntou algo, você tem que saber responder. Por falar em responder, os clientes do alto padrão, ele costuma fazer perguntas mais técnicas ou abrangente mais dentro de um apartamento decorado ou de uma casa, por exemplo? Acredite ou não, é mais fácil vender alto padrão em alguns aspectos, referente a perguntas técnicas. Ah, mas eu percebi que é muito mais fácil vender o alto padrão por conta. O cliente ele vai ali, ele sente o imóvel. O cliente do alto padrão, ele vai, por exemplo, estava recentemente no Landscape by Elber, que é um empreendimento que nós temos em Mogi. Eu fiz o atendimento, apartamento na faixa de R$ 3 milhões, e eu fui para acompanhar uma corretora que estava com medo de ir sozinho. Eu falei, não, vamos lá que eu vou com você. E nessa visita, eu falei, olha, só observa. Eu falei, ele vai na sacada, ele vai ficar só olhando a sacada. Ele foi, viu o apartamento, e depois onde é que ele foi? Ele foi na varanda. Ele foi na varanda e ficou olhando a vista. Ele ficou uns 4 minutos parado olhando a vista. Aí eu falei pra ela, você tá vendo? Ela falou, nossa, mas é simples. É só isso, é só abrir o apartamento. Eu falei, você não tem que ficar falando muito. Deixa ele perguntar, aí você tira as dúvidas dele, mas não tem que ficar falando muito. Essa corretora, a probabilidade dela ter perdido uma venda caso ela fosse sozinha era real ou ela não se sentia tão confortável em atendê-lo porque ela nunca tinha atendido um cliente de um ticket médio tão alto? Sim, inicialmente porque ela estava com medo. Corretor, você não precisa ter medo de atender o alto padrão. É como eu falei, às vezes é mais fácil do que você imagina. Você trabalha com, às vezes, um produto, um ticket um pouco mais baixo, né? Vamos dizer assim. E, e você tem, às vezes, medo de migrar, ou às vezes de atender um cliente de 1 milhão, R$ 2 milhões. Não tenha medo de atender esse cliente. Porque acredite ou não, esse cliente muitas das vezes é mais simples do que uma pessoa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, de um ticket mais baixo. Verdade, o que você fala, Rodrigo, vai de acordo com a pesquisa do cliente. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida tem uma metragem específica que se enquadra dentro do programa. E esses clientes que buscam o Minha Casa Minha Vida, eles não sabem essa dimensão que tem que seguir. Por exemplo, metragem específica, o teto máximo, quando você pula para um alto padrão, é livre, é a escolha do cliente. Quero morar aqui porque eu posso pagar aqui. O médio padrão Minha Casa Minha Vida, ele tem muito poder de busca. Porque hoje tem muitos imóveis lançados dentro do programa do governo. O alto padrão são bairros específicos, valores específicos que se enquadram dentro do alto padrão. Então, os clientes já são meio que nichados nessa linha de pesquisa. São nichados, É, exatamente. E na verdade, o que eu tô galgando, né,
é trabalhar com altíssimo padrão. Hoje eu tô no alto padrão, mas a ideia é trabalhar com altíssimo padrão, porque existe uma linha que de 3 milhões para frente, 3 milhões e meio, são clientes que o mercado em si, o mercado, por exemplo, se o mercado virar, se o mercado brasileiro, estou dizendo nossa economia, se alguma coisa virar, o primeiro mercado que vai sentir vai ser o Minha Casa Minha Vida. Já o alto padrão, não. A pessoa que está comprando imóvel de 3 milhões e meio, 4 milhões, não vai impactar ele, Ele já tipo, tem um patrimônio formado, né? Porque no Minha Casa Minha Vida, qualquer mudança que ocorra lá em cima. lá em cima vai afetar aqui embaixo. Então as pessoas ficam receosas de comprar, primeiro por causa do emprego, garantia do emprego. Quem já tem ticket médio de 3 milhões, geralmente é uma pessoa com sua vida financeira formada, não tem medo Custo para de poder. mercado, vamos se dizer assim, a pessoa tem um ticket mais baixo, qualquer inflação ali no mercado, ele vai falar, peraí, eu não vou poder pagar esse apartamento porque o mercado, subindo 20, 15%, 20% o mercado da pessoa, subindo 15, 20% o mercado para a pessoa, já vai fazer diferença no bolso dela. Agora, já para o rico, vamos dizer assim, para a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ele vai reclamar que o mercado ficou um pouquinho mais caro, mas é muito diferente. Ele vai continuar levando o iogurte dele para casa, vai continuar comprando as mesmas coisas. E ele não vai ter, isso daí não vai impactar para ele comprar um imóvel. Então, o, é um pouco mais frágil, né? A pessoa, o mercado do Minha Casa Minha Vida é um pouco mais frágil. É muito bom, vende-se bastante, né? Bastante quantidade você consegue vender, eu vendi bastante, né? Mas Qualquer movimentação no governo qualquer pode movimentação no governo pode. O impactar. primeiro impacto vai ser no Minha Casa Minha Vida, com certeza. A rotatividade nos apartamentos os apartamentos populares, eles são muito maiores. Muito. Inclusive, isso fez com que as grandes construtoras formassem linhas, né, que se enquadrassem no mercado popular, né? Nós vemos aí grandes marcas aí que fizeram linhas para se enquadrar nisso e que, inclusive, hoje é o maior ticket. Ano passado, em alguns números que saiu aí de grandes construtoras aí, os tickets que saíram, as linhas deles no mercado popular sobre, é, ganharam, né? Ou seja, venderam mais do que os apartamentos de luxo, Sim, né? Teve sim. bastante isso, né? E então a rotatividade ela é muito grande, mas como você falou, é muito importante, né? Qualquer movimento do governo ele altera drasticamente esse cenário aí, né? Sim, vai impactar, vai impactar. Agora, o alto, é o que eu estava falando pro Doge, né? Passou de uma linha que é na faixa de 2 milhões e meio acima, nada impacta. O mercado pode parar, essa pessoa ainda vai continuar comprando imóvel. O mercado de altíssimo padrão não muda, não muda, ele não Rodrigo, para. o Araújo, o alto padrão aqui em São Paulo é considerado a partir de 1,5 milhão de reais. É isso ou eu estou errado? Sim, hoje acho que o ticket em São Paulo, porque o metro quadrado em São Paulo, ele é elevado, né? O São Paulo é uma das cidades que tem um metro quadrado mais caro do Brasil, né? E então hoje um médio padrão é 1 milhão. Hoje um médio padrão é 1 milhão, 1 milhão e 200. Isso converso com alguns engenheiros e eles que entram em alguns imóveis, é assim, pessoal. É o que eu vejo o mercado hoje. O Minha Casa Minha Vida, nós sabemos hoje que ele é o teto de 350 mil, que é o popular. De 350 mil aí até 1 milhão, nós chamamos até de apartamentos emergentes ali, né? Que ele ainda não Ele é está emergindo, isso, ele não é exato. nenhum e nem Ele outro. está saindo Ele ali tá do. saindo. Agora, quando ele ultrapassa 1,5 milhão, ele já começa a trazer um apartamento de luxo. E aí, depois do de luxo, nós temos os imóveis de alto luxo, né? Exato, exato. Eu acho que é assim, mais ou menos. Se eu tiver errado, pode. Sim, não, tá perfeito. A sua colocação tá perfeita, exatamente isso. E vamos aí, por exemplo, nós tínhamos o empreendimento W, que é da marca W, né? Que a Elbor trouxe para São Paulo. E os apartamentos ali, nós temos apartamentos de 60 metros na faixa de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de O reais. W, para quem não conhece, é a marca de hotéis mundialmente conhecida, não é Mundialmente isso? conhecida, a marca W, W Hotel. Sim, W Hotéis. É maravilhoso. Rodrigo, falando em conhecimento, médio e alto padrão, você sabia que aqui na Imobiliária Fica Aqui Imóveis nós temos uma escola específica para os nossos corretores, tá? A Unicorretor, que nossos Legal. corretores eles podem ingressar a estudar para conhecer os nichos de mercado, pegar táticas de vendas, como se posicionar, tá? Então nós também temos escola específica para os corretores. Olha que Acredito que o legal. nosso diretor comercial, o Emanuel, possa dar mais uma Isso. explanada. Um outro grande. Nós temos um dos inúmeros diferenciais que nós temos na imobiliária. Uma delas é que nós não retemos conhecimento, cara. O Ótimo. conhecimento aqui ele é liberado para todos aqueles que têm vontade de aprender.
E com isso, não só a Unicorretor, mas a escola do corretor também. Ali nós temos grandes cases do mercado imobiliário dando aulas, dicas de prospectação, de como se portar na frente do cliente. Nós tratamos do corretor desde o princípio até o cara que já está ingressando no mercado. Eu, inclusive, já com tempo aí de mercado, eu assisto às aulas, sempre estou aprendendo bastante. Então, aqui na Fica Aqui Imóveis, o corretor ele tem total acesso a esse material, ele é livre, óbvio, livre para quem quer conhecimento. Muitas vezes o conhecimento ele tá aí para todos, mas nem todos querem o conhecimento, né? E é isso é um dos grandes diferenciais nossos. Outro grande diferencial que nós temos aqui é que nós trabalhamos com a estrutura totalmente online. Nós tiramos todos os corretores dos plantões e trabalhamos eles com o sistema online. Eu quero te perguntar hoje, o futuro do mercado é o online? Você acredita que o plantonista ele vai acabar? Não necessariamente, não. Plantão de vendas É é, aquela é pergunta lá, vida. é saca o price, entendeu? Biscoito ou bolacha, aí vai ou não vai? Não, não vai, acredito que não. Plantão de vendas, eu não acredito que ele vai sumir. Mas, por exemplo, nós temos. Eu tive um contato com algumas pessoas, agora estão em Miami, né? O Murilo Trick fazendo uma imersão, né? Em Miami, mercado de Miami. E lá é diferente. Lá, por exemplo, você passa no plantão, lá não tem corretores, são alguns corretores, mas você tem um QR Code que você faz uma visita ao vivo. Você compra o apartamento através de um QR Code lá. Então, assim, a tecnologia lá já está um pouco mais, tá mais avançada do que aqui no Brasil. Mas ainda existe um plantão de vendas, com a maquete, com tudo bonitinho ali, né? Mesmo existindo os plantões de vendas, você acredita que os corretores, mesmo estando lá, eles têm que sempre estar se atualizando? Por exemplo, você, quando vai para um plantão de vendas, você vai participar de um sorteio de roletas. Sim, Não ficar só esperando o número da vez, e sim, enquanto está esperando seu cliente, ficar estudando sobre o produto, buscando conhecimento, para caso você pegue um cliente na vez, saber falar sobre o produto, mostrar os diferenciais, porque o cliente vai te questionar. sim. Corretor, não seja gato gordo de plantão. Já ouviu falar Sim, essa sim. frase? Eu estou descobrindo agora. Ó, foi bom você falar nessa linha gato gordo de plantão, porque o nosso programa também tem esse intuito. Entrar numa linha mais descontraída. Agora você pode começar a falar sobre o gato gordo de plantão. O que significa um gato gordo de plantão? O gato gordo de plantão é justamente o que você acabou de falar, que fica ali o dia inteiro esperando o cliente, não faz nem ligação para o cliente, fica ali esperando o seu sorteio chegar na sua vez ali para atendimento. No início, posso dizer que eu fui gato gordo de plantão, porque eu não sabia trabalhar. Então, sim, eu estava lá, eu estava 9 horas da manhã, eu já estava lá no plantão para fazer a roleta e ficava lá o dia inteiro Sem fazer nada. sem fazer nada não, porque eu fazia as ligações. Eu não era tão gato de plantão assim, mas praticamente eu ficava o dia inteiro ali no plantão. Agora, hoje também com a tecnologia, Instagram principalmente, o corretor ele tem outros meios de atrair o cliente, né? Tem o cliente da imobiliária, que igual vocês acabaram de gerar 400 leads, né, em 4 dias. Exato. Tem os clientes da imobiliária, mas o corretor também não pode só depender da imobiliária, tem que ir atrás dos seus próprios clientes, da sua própria carteira também, né? Exato. Aproveitar a estrutura da imobiliária ou da. Vou falar da imobiliária porque quando você é corretor de construtora ou de incorporadora, você só pode vender aquele produto. Quando você está na imobiliária, você tem uma opção maior, porque você pode vender todas as construtoras, inclusive todos os padrões, médio e alto padrão. Então, o corretor de imobiliária, mesmo que ele tenha toda a estrutura, ele tem que fazer suas prospecções, campanhas nas suas redes sociais, usando seu No Instagram. Instagram, assim. Hoje o Instagram é o mais popular. Eu, Rodrigo Araújo. É Rodrigo Araújo, tá, pessoal? Por isso que às vezes a gente confunde, pode chamar de Rodrigo de Araújo. Fica à vontade. Eu ficava inconformado quando eu chegava no plantão e via todo mundo fazendo a mesma coisa, colando papel. Eu, muitas vezes, cara, eu ia falar de um playground, do que uma brinquedoteca, porque tem pessoas que não sabem o que é isso. Pessoas, muitas vezes, da internet, gostam de ver vídeos de apartamento, mas não mora em apartamento, mora lá no sertão, lá no interior, então eu fazia isso à toa. E acabava que gerava vendas. Consegui fazer vendas pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, quando você chega no plantão, não fica só esperando o número da vez. Faça algo diferente do que os demais não fazem. Exatamente isso. E para mim uma coisa que você estava falando de estar no passado, na minha opinião é essa panfletagem. Panfletagem, mas querendo ou não funciona. Acaba Eu funcionando. sempre falo que Mas toda estratégia, ela vende, só que tem coisas que ela te dá menos, tem trabalho. estratégia que te dá menos trabalho e mais resultados. Sim, concordo. Né?
O panfletagem ela vende? Eu concordo, vende, né? Eu vendi uma época muito de panfleto. Eu acredito que hoje vende, mas não naquele volume de antes, né? A panfletagem hoje acho que ela é digital, ela acha não, ela é digital, ela é campanha. Demorou muito pra mim entender isso daí. Só que tem um pessoal aí que não entra na cabeça deles não, né? Não adianta a gente falar Não, que não. não. Principalmente de pessoas, corretor velha guarda, já com seus 60 anos aí, vai falar de Instagram pra eles, vão falar, eu não sei nem ligar o Instagram, nem tenho Instagram. Limitações. As A pessoas não, limitação. elas não evoluem. E elas têm que evoluir porque o seu cliente evoluiu. Se ele não evoluiu, o neto ou o filho evoluiu. Exatamente. E os clientes ficam, as pessoas, todos, vocês, eu, a gente fica o dia inteiro no celular, no Instagram. Enquanto nós estamos gravando aqui, eu estou respondendo a clientes. Só para você ter uma Eu É, ideia. também. eu deixei aqui desligado pra. Sim, sim. Mas Acabei de subir uma documentação aqui que a gente efetuou um cadastro numa construtora de uma parceria nova. Enquanto você estava falando aqui, eu estava encaminhando a documentação para ele. Então, isso é muito rápido, né? E corretor é isso. Corretor é isso. Não, não adianta. Ele não quer saber se eu estou gravando um podcast. Não, fala, Não. meu cliente, meu cliente. Tem não. Ó, Exatamente. nós estamos falando exatamente disso. Ó, o cliente perguntou, tá, mas a minha renda é valor X, manda essa documentação. Importante, você começou a negociar com o cliente, criou uma conexão, peça a documentação para você saber o poder de compra dele. Porque daqui a pouco você vai mostrar todos os imóveis de São Paulo e não pegou o básico, que é informação financeira do cliente. Quanto que ele pode comprar e qual valor ele está disposto a pagar. Isso é muito importante. Já No aconteceu alto, no alto padrão tem isso, de saber o potencial financeiro do cliente, porque às vezes o camarada clica lá no lead, lá no Saiba Mais, ele é um curioso, né? Isso acontece, eu acredito que lá também, no seu lado aí também deve Acontece. acontecer. Principalmente lead do Facebook, por isso que eu Isso. falei E do Facebook. como ser discreto, direto e objetivo nesses casos? Bom, tem as perguntinhas que depois eu posso até deixar para vocês utilizarem com os corretores de vocês, que eu desenvolvi essas perguntinhas quando eu trabalhava na direcional, que eu sentia a necessidade de desenvolver, que são 5, 7 perguntinhas, que automaticamente ali você já filtra o seu cliente, que é o quê? Renda bruta, sem descontos, data de nascimento, se é o primeiro imóvel, quando é Minha Casa Minha Vida, né, para pegar o benefício, e principalmente se há comprometimento de renda, tá? Eu tive agora recente um senhor que ele tem uma renda boa, é uma renda de 25K mais ou menos, né? Tava adequado para o produto, mas quando eu perguntei o comprometimento de renda, acredite ou não, ele tem 50% da Nossa, renda dele comprometida. Comprometido. O banco não pode fazer isso. não pode. Mas o banco no limite é 35, consegue comprometer. Mas aí o que, que ele fez? Ele tirou um empréstimo para um filho, tirou um carro para o outro e pegou outro, 10 mil de parcela. Ou seja, esse cliente ele tem uma renda boa. Ou seja, qualquer corretor que está iniciando agora falou, pô, o cara ganha 25 pau, o cara compra esse imóvel de quase R$ 1 milhão, ele compra. Mas não levanta essas outras Aí informações, não né? levanta as informações, fica passeando com o cliente, vendo imóvel, vendo outro, vendo outro, vendo outro. Aí na hora, então, vamos passar no banco. Aí passa no banco, não aprova o financiamento. Outro grande problema que eu vejo são corretores que eles se apegam na entrada. Por exemplo, um imóvel custa 700 mil, o cliente fala, ó, tô buscando um imóvel com característica X, onde a gente chegou na conclusão que o VGV dele é 700 mil. E o cliente fala, eu tenho 300 mil de entrada. O corretor, ele se empolga, pô, tô com um cliente aqui Vou receber na que tem cabeça. 300 mil de entrada. Olha só as informações que ele se apegou. Tem 300 mil de entrada. O restante, Ele não pegou. ele não pegou. Aí ele não sabe se a renda do cara cobre o saldo do devedor. E às vezes nem um cara, sabe? E nem o cara sabe, é exato. Às vezes o cara tá com esses 300 mil, que ele recebeu de uma herança, tinha uma casa dos pais, vendeu, ele recebeu essa quantia, mas o cara ganha 4 mil. Eu já tive casos assim. O cara ganha 4 mil. Eu falei, os 300 mil pra ele, pra esse produto, nem arranha. O cara, o corretor até deu risada, né? Falei, cara, nem arranha. Então, é relevante as outras informações. O corretor fica empolgado porque ele fica pensando justamente o que você falou. Vou receber na cabeça. Exatamente. Daqui uma semana a comissão tá no bolso. O corretor fica muito preocupado nessas questões e muitas vezes se perdem por causa disso. Ele se deixa levar, vou receber a comissão, aí fica naquela aflição. Por falar em aflição, já aconteceu de você estar na mesa ou ver algum caso de corretor que ficou tão nervoso na hora que o cliente assinou o contrato e o cliente acabar que recuar de uma venda, por exemplo? Porque o corretor expressou aquela aflição. Ai, agora vou receber a comissão. Não, já teve casos até no Caminhos da Lapa, de quase a corretora atrapalhar a venda.
Não chegou a atrapalhar totalmente, mas eu olhei pra ela assim, fiz só uma cara assim, Ela entendeu. tipo, não fala nada, deixa. Às vezes, você ficar quieto é melhor do que falar. É, porque ela começou a levantar dúvidas do cliente. Por exemplo, o cliente não teve dúvidas, ele viu, gostou do apartamento, aí a corretora começou a levantar dúvidas. Ah, mas é entregue com piso no banheiro? Ah, mas tem como o cliente escolher para entregar sem o piso? Porque vai que ele. Meu, o cliente em nenhum momento ele falou nada de que vai querer tirar piso. A corretora tomando frente, atrapalhando a venda. O Isso quase acontece. corretor, Não se esqueça que quem tá comprando é o cliente, não é É o você. cliente. Nunca olhe pelos olhos do cliente. Exato. E um conselho do Valmir Caetano, que é um parceiro meu lá de Mogi. Nunca olhe também com o bolso, com seu bolso. Nunca exato. olhe o produto com seu bolso. O corretor deve se limitar às perguntas que o cliente faz. Quando você começa a fazer perguntas mais do que o cliente, pode gerar essa dúvida e o cliente começar a se questionar. Mas eu não perguntei, mas que bom que você perguntou. Você questionou. Isso. Então, Ah, mas então, aquela outra coisa. Aí começa. Ah, então peraí, não, acho que é melhor eu pensar direito. eu sempre me Poderia ter preocupo. acontecido isso. Araújo, eu sempre me preocupo em que meus corretores eles saibam fazer perguntas abertas quando eu tenho que colher informações dos clientes e perguntas fechadas, que é para limitar o cliente a fazer muitos questionamentos. Saber usar as perguntas abertas e fechadas, você acredita que também é um diferencial? Sim, sim. Para atendimento sempre pergunta aberta, né? Sempre Isso, o cliente, você pergunta meio que forçando ele a responder, né? exato. Mas que também deixando ele à vontade, né? Não sendo incisivo. Saber formalizar uma pergunta, o cliente vai te responder mesmo de forma que ela não estava esperando responder daquele, por exemplo, assim, ó, esse empreendimento aqui, ele será comprado à vista ou parcelado, porque daí já vai forçar o cliente a dizer, olha, eu vou comprar à vista ou parcelado. E se você falou, é parcelado, ótimo. Para você comprar parcelado, você sabe que os bancos financiam 80% do bem, a diferença você tem que dar no ato ou fazer um parcelamento com a construtora. O cliente me respondeu as informações financeiras que eu buscava de forma simples, sem. Ué, o cara já perguntou quanto eu ganho de cara, entende? Eu fiz uma pergunta aberta e o cara me respondeu sem questionar. É isso aí. Bom, pessoal, um bate-papo muito bom, muito gostoso. Aprender sempre é bom, cara. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso Disponha. convite, tá? E eu queria que você deixasse as considerações finais aí para você falar pro cara que hoje ele tá com medo de ingressar no apartamento de luxo, no apartamento de alto padrão, como se fosse você falando para você há 7 anos atrás. No espelho, o que que você falaria aí para esse corretor ouvir isso daí, se inspirar e cair de cara? Certo. Bom, para você que está iniciando, às vezes você está iniciando no ramo imobiliário, não necessariamente se limite, nunca se limite. Nunca duvide das suas capacidades. Você, claro, tem que estudar, tem que aprender, procurar conhecimento sempre, aprender sobre técnicas de vendas, técnicas de programação neurolinguística, vestimentas em primeiro lugar. E para você atrair seu cliente, hoje você tem uma ferramenta muito poderosa que é o Instagram. Você tem que tomar cuidado com o que você posta no seu Instagram. Se preferência fazer um Instagram só para imóvel é válido. E cuide bastante sempre do marketing, do seu marketing imobiliário e da forma como você se veste. Se hoje você está iniciando, você está querendo migrar para o alto padrão, já falei algumas vezes aqui no decorrer. O cliente do alto padrão, muitas vezes, é mais fácil do que o cliente do Minha Casa Minha Vida. Ele é mais fácil. Ele sabe o que ele quer. Já o Minha Casa Minha Vida, você, muitas das vezes, já teve caso, praticamente tive que ajudar o cliente. Coloquei comissionamento para receber, não ligo também. Colocar comissionamento para receber lá daqui 60 dias, 70, 80, 90 dias. Mas o alto padrão é totalmente diferente, totalmente válido e muito fácil, tá? Não acha que alto padrão é o bicho de sete cabeças, é muito simples. Mas claro, sempre estude o que você está vendendo. Se você estudar o que você está vendendo e passar segurança para o seu cliente, você vai ganhar ele, vai fidelizar esse cliente para ele fechar com você. É isso aí, meu corretor e corretora do mercado imobiliário. Vocês tiveram ótimas dicas, boas informações com o Araújo. Então, sigam o nosso canal aqui no YouTube, o Fica Aqui Imóveis. Ah, É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Logo mais nós teremos novos convidados, novos participantes. E aguarde você que, porventura, continuamos insistindo, tá aí por torno de 6, 3 meses aí sem ver de nada. Nós não queremos também. Aqui, Araújo, nós temos isso aqui. A gente
um campeão, um cara, um vendedor igual, você é gostoso de ouvir, mas a gente também quer ouvir o cara que tá no perrengue. Exato, Sim, contar a sim. história. Porque eu acho que a gente aprende mais no fundo do poço do que no topo da montanha, né? Com E aí eu vi certeza. um cara que tá no fundo do poço, muitas vezes as pessoas têm medo de se expor. E isso seria algo diferente. Ouvir um cara que fala assim, cara, eu tô na merda faz um ano no mercado, mas eu tenho certeza que minha hora vai chegar. Imagina só quantas pessoas não vai se identificar com esse cara. Com certeza. Eu particularmente eu posso falar disso, Vale. porque bem no início, quando eu falei que eu não tinha, por exemplo, vocês têm uma escola, que é o Único Corretor, é uma escola que ensina, pô, esse é o caminho, esse é o Exato. caminho. Quando eu entrei no mercado, eu fui colocado ali para tapar um buraco, como se dizer assim. Tinha que ter ali um corretor ali num produto, determinado produto, eu fui colocado ali. Ninguém me ensinou a trabalhar. E sim, passei perrengue. Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem vender nada Olha só. naquele produto, gastando dinheiro todos os dias e passei sim pelo vale, vamos dizer assim, Da sombra da da morte. sombra da morte. Mas você não pode se conformar e também você não pode aceitar a situação. Você tem que buscar meios, inclusive assistindo os podcasts de corretoras de sucesso, que já contou suas histórias. Não pode se conformar também por estar 3 meses. 1 ano e meio sem vender. E o que que te fez mudar, assim, o que foi a tua virada de chave? A minha virada de chave foi realmente a falta de dinheiro, né? Que 1 ano e meio você tá ali, às vezes a família começa a cobrar, não, mas o que que você tá fazendo? Vai procurar CLT, vai trabalhar. Exato. Mas eu me apaixonei pela profissão. Essa que foi a questão. E se eu não tivesse permanecido, hoje talvez eu estaria, né, estaria fazendo faculdade, teria feito alguma faculdade, alguma coisa do tipo, estaria trabalhando no CLT. Mas não, o que eu amo fazer é vender imóveis. Por quê? Além de você ter uma possibilidade de ganhar, né, um bom dinheiro, você tem a liberdade. Eu posso hoje, por exemplo, vender um negócio, colocar um bom valor no bolso, posso pegar meu carro, pegar minha namorada, viajar, passar uma semana em viagem, sem cobrança, sem nada. Isso que eu gosto também, a liberdade financeira, né, que você tem. Isso que você falou é muito importante, se apaixonar pelo que está fazendo. Eu costumo dizer que não é vendas, é vidas, né? Trabalhar com o mercado imobiliário, você tem que se apaixonar pela profissão. Se você tiver direcionado nesse ramo por dinheiro, você sempre vai falhar. Você sempre vai se dar mal. Porque o dinheiro, ele é bom, ele te proporciona muita coisa, cara, mas o prazer de você fechar um negócio, de saber que você, cara, eu consegui Realizar o sonho de alguém, realizar o né? sonho de alguém, ajudar alguém a chegar. Muitas pessoas vão comprar um imóvel uma única vez na vida, né? Trabalhar com investidor, ele é bom, né? Te dá uma rentabilidade boa, mas é um pouquinho mais seco. Agora, você ajudar a pessoa a comprar o único imóvel da vida dela, assim, são experiências que não tem comissão que pague, Não cara. tem. Às vezes eu chego quase a chorar quando eu vou entregar a chave do imóvel para ela, porque eu vejo o pessoal começando, os olhos enchem de lágrimas, sabe? Já Por ganhei, isso, já ganhei É, tanto presente, cara, de cliente, né? Inclusive, eu ganhei um vinho uma vez aí que com a cliente me deu um vinho caríssimo e minha mãe jogou no lixo, mano, tu acredita? poxa, Eu deixei, tá até contando essa história esses dias. Eu deixei ele no armário, morava com minha mãe, né? E aí eu e deixei ele no armário. manhã não gosta de álcool, Não, né? minha ó, mãe é pra cristã, fazer. evangélica. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, tem pão lá, né? O vinho lá. E aí eu cheguei em casa, eu falei, caraca, vou passar esse vinho pra frente, né? Um vinho caro. E aí, quando eu fui procurar o vinho, não encontrei, né? Falei, mas você viu o meu vinho? Eu vim, joguei. Vi sim, joguei ele fora. Eu, nossa, eu não acredito. Sério, é sério, joguei fora. Por quê? Falei, minha senhora. Então tá, pra Fui ir. contar a história e aí eu vou te falar. Mas, assim, são experiências que são marcantes, cara. São marcantes. A comissão você gasta. É, A comissão, o dinheiro ele cai na conta, você gasta e já se esquece que você passou pro próximo. Mas agora a experiência, cara, essa experiência dessa venda, se você se apegar com isso, ela te gera um profissional, vai construir um profissional de excelência, cara. Então, muito o que bom. ficou de aprendizado aqui, seja apaixonado pelo que você faz. Ou seja, se você é apaixonado pelo mercado imobiliário, permaneça, não desista para ter êxito na profissão. Permaneça, porque é questão de tempo para você começar a colher resultados, bons resultados. Então, era isso. E é isso aí. Então, obrigado por você estar aqui. Agora sim nós vamos finalizar, que é muita conversa, um puxa uma coisa, outro outra. Deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, fale quem vocês querem ver aqui no podcast, tá? Sejam mais do que bem-vindos e um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau.